Você já percebeu, já se deu conta da preciosidade que é existir? Vamos conversar sobre isso? Meu nome é Mara Feitosa e seja muito bem-vindo ao Ateliê Literário. Para algumas pessoas, a consciência da existência e da finitude são assustadoras. Estar aqui, existir, ser responsável por si, ser responsável pelas escolhas e um dia não estar mais é avassalador. Mas quem vai conversar com a gente hoje não sou eu. É Fernando Pessoa, na voz de Ricardo Reis. E o poema diz assim: amo o que vejo, porque deixarei qualquer dia de o ver. Amo também porque é. No plácido intervalo em que me sinto do amar mais que ser, amo o haver tudo e a mim. Melhor me não dariam se voltassem os primitivos deuses, que também nada sabem. Fernando Pessoa, na sua sabedoria, na sua delicadeza, nos mostra que é preciso amar o que a gente vê, amar a nossa existência, porque um dia não existiremos aqui, não estaremos aqui debaixo do céu, caminhando sobre a terra. E ele diz que no plácido intervalo em que me sinto, no plácido intervalo que é a nossa vida, em que a gente sente, em que a gente vive, em que a gente experimenta o mundo e a existência e o convívio. Ele ama o haver tudo e a si mesmo. Que coisa impressionante, que coisa difícil a gente amar tudo que nos cerca. Até mais difícil a gente se amar de verdade, se amar com as nossas dificuldades, com as nossas encrencas, com os nossos defeitos, com as nossas qualidades. Talvez essas sejam as mais difíceis da gente encontrar. Que difícil a gente se amar. E ele termina o texto que nem os deuses primitivos, se voltassem, se manifestassem, não lhe dariam nada melhor do que a existência, porque ele ama o que vê, porque ele sabe que um dia ele deixará de ver. Ele ama a existência, a sua própria existência, a existência do mundo que o cerca, porque um dia ele não verá mais, ele não viverá mais as experiências que ele pode viver hoje. Que profundo, né? Será que a gente ama a nossa existência dessa maneira? Será que a gente vê as coisas como importantes, como relevantes, tão relevantes a ponto da gente saber, caramba, não vou ver mais, não estarei mais, então eu preciso estar presente, viver o presente, estar inteiro nessa relação, nesse trabalho, nessa vida. E isso não é papo de produtividade. Isso é uma conversa mais profunda, de você estar presente com você. Quantas vezes a gente não quer olhar para dentro, porque olhar para dentro é difícil. Eu costumo dizer para os meus pacientes que olhar para dentro é um ato de coragem. Olhar e enxergar o que a gente tem por dentro é um ato de coragem. E é um ato de coragem dos mais difíceis. E quando
o poeta olha e ele ama o que ele vê. Ele não diz que ama só o que é bom. Ele ama o que ele vê no plácido intervalo em que ele se sente, em que ele se percebe, em que ele percebe a sua existência. Te convido para fazer esse exercício de coragem, de olhar para si e amar o que você encontrar. Amar as suas vivências, amar as suas experiências, mesmo que elas não tenham sido tão boas assim, mas elas tornaram você quem você é. Você pode mudar se você não está satisfeito com quem você é. Você pode retornar, você pode fazer a volta, você pode escrever um outro caminho. Ah, mas você está dizendo isso porque falar é fácil. Não, não é fácil não, gente. Não é fácil mesmo. Abrir um novo caminho, escolher um outro caminho, é como abrir uma picada numa floresta densa. Dá trabalho, machuca, rala, se espeta, se corta. É uma questão de escolha. Mas eu espero do fundo do meu coração que você tenha coragem de fazer como o poeta, que no intervalo da sua vida você possa olhar para você e dizer: amo o haver tudo e a mim. Nossa, coragem. Muito obrigada pela sua companhia. Mais uma semana aqui no Ateliê Literário. É um prazer ter você aqui sempre. Até a próxima.